tô lá, tranquilo, aí descobrem que eu sou personal. Aí vira e fala, Marcos, posso fazer aquela perguntinha? Pode, claro, tranquilo. O que é melhor, alongar antes ou depois da atividade física? Aí o outro já ouviu, já pega no gancho e fala, nossa, eu também tenho uma dúvida, posso tirar com você? Pode tirar. Tá. O que eu como antes ou depois da atividade física? O que é melhor comer antes, o que é melhor comer depois? Aí o outro já vira e fala, nossa, também tenho uma dúvida. Eu treino, e aí para emagrecer, musculação ou corrida? E aí? Essa e outras dúvidas eu vou tirar com você agora. Beleza, olha só, tem muitas dúvidas que eu vou tirar hoje. Mas antes, lembre-se que se inscreva no canal, toque no sininho, compartilhe com todo mundo que você gosta, todo mundo que tem dúvida. Então vamos lá. A primeira dúvida é, alongo antes ou depois? Eis a questão. Então vamos lá. Assim, de uma forma bem geral, dentro da atividade física, ele não vai servir para muita coisa. Por quê? Porque tem uma linha que diz o seguinte, se eu alongar antes, a fibra ela está fria, então eu estou deixando o músculo mais alongado. Depois eu vou dar estímulo, é percebido que a chance de eu romper a fibra é maior. Então, algumas pessoas vão virar e falar, não alonga antes. Outras vão virar e falar o seguinte, não, alonga só no final. E no final a fibra está rígida e você vai lá e alonga ela. Agora tem aquelas pessoas que viram e falam assim, não, se eu não fizer essa alongadinha, aí fica a questão do seu bem-estar. O que eu digo é o seguinte, se você alongar antes ou depois, o que vai fazer com que você ganhe o alongamento vai ser a questão de treinos de flexibilidade. E aí você pode alongar antes, depois, durante a aula toda, e aí sim você vai ganhando flexibilidade por conta do treinamento de alongamento. Mas para a atividade em si do dia a dia, o que é mais recomendado é você fazer um aquecimento, seja ele geral, por exemplo, um polichinelo, pular corda, ou um aquecimento específico. Por exemplo, vou fazer um supino, aí eu pego a barra sem peso, vou lá, faço 15, 20 repetições sem peso, coloco a barra, depois eu coloco os pesos que eu vou fazer e aí eu faço o meu movimento. Essa é uma dúvida que todo mundo tem. Outra dúvida, o que eu como antes de treinar? Bom, primeiro você tem que pensar na sua individualidade biológica, nossa, quando eu como uma fruta antes de treinar eu me sinto bem. Essa é a sua resposta, não posso responder de uma forma geral. Então, o que te faz bem para treinar? Tem gente que vai falar, nossa, eu como chocolate e aí o meu treino rende. Eu como alguma coisa que tenha açúcar e o meu treino rende. Enquanto outras pessoas vão virar e falar, não, para eu treinar bem, eu tenho que treinar em jejum. Agora, tem uma linha que vai falar o seguinte, tenha alguma fonte de carboidrato, porque o carboidrato ele é uma fonte de energia. Então, para a sua performance, ele vai ser melhor. E pós-treino? Pós-treino, geralmente, a gente utiliza proteína, porque tem o rompimento de fibras musculares e a proteína ajuda na ressíntese proteica dos músculos, a regenerar os músculos. Então, antes do treino, uma dose ali de carboidrato e pós-treino, uma dose de proteína. Jejum, emagrece mais quando eu vou treinar? Ou isso daí é um mito? Tem a tal da dieta do jejum intermitente. E aí a pessoa vai lá em jejum e ela vai treinar. O que acontece é o seguinte, existem pessoas que vão se adaptar muito bem a esse tipo de dieta. E o corpo ele vai responder muito bem. E existem pessoas que nessa mesma dieta, elas vão treinar em jejum e elas vão passar mal. Por quê? Porque não tenho fonte de carboidrato. Eu não tenho fonte de energia suficiente para o meu substrato de energia, ou seja, eu não consigo treinar, eu não consigo ter força para performar no meu treino. Geralmente a performance tende a baixar, ou seja, você faz o treino, mas você não está na sua melhor performance. Então, a questão de emagrecer mais ou não, dentro daquilo que a gente já falou, é o seguinte, eu vou lá e eu aumento a carga, eu ganho massa muscular. E eu estou dizendo para você, se você não tem fonte de energia, o que acontece? Você vai ter que diminuir a carga. Então talvez você não tenha ganho de massa muscular, ou seja, você não aumenta o seu basal. Uma outra dúvida frequente, qual que é o treino ideal? O treino ideal, ele não existe.
mas existe o treino que é aquele que você faz. Se você treina 2 vezes por semana, e aí tem um espaço entre um treino e outro, o que é recomendado? Que você faça uma série geral, tem um espaço, faça outra série geral. Geral que eu digo, você pegue lá os músculos de membros superiores e músculos de membros inferiores. Legal. E quando eu treino 2 dias seguidos, tem um intervalo no meio, 2 dias seguidos. Uma alternativa seria, divide os 2 dias, por exemplo, você pode fazer a parte anterior do corpo e no outro dia a parte posterior do corpo. Tem um intervalo, parte anterior, parte posterior. Seguindo esse modelo, por quê? Se você não segue esse modelo, o que acontece? Eu não tive 48 horas de recuperação da minha fibra muscular para ela descansar. Isso é muito importante. Para quê? Para o crescimento da fibra muscular, se você está almejando a parte de hipertrofia, de aumento de massa muscular. Outra dúvida, o que eu faço para emagrecer? Eu faço atividades aeróbicas ou eu faço musculação? Aí, essa é uma parte um pouco complexa, porque se você estiver num nível de desenvolvimento mais intermediário, avançado, eu diria para você que o que mais emagrece é a musculação. Porque quando você ganhar a parte de hipertrofia, automaticamente o que vai acontecer? Lembra lá que eu falei naquele vídeo lá atrás do basal que você vai tirar lá com a sua nutricionista? Então você vai ver que o seu basal, pelo fato de ter aumentado a massa muscular, ele aumentou. Se o basal aumentou, o seu gasto calórico aumentou. Ou seja, sem eu fazer nada, o meu basal, o meu gasto é maior, por conta de que aumentou a minha massa muscular. Então, por isso que quando você está naquele nível. Agora, no iniciante, obviamente que a parte aeróbica vai emagrecer mais. Agora, quando você já está mais no intermediário avançado, a musculação emagrece mais. Qual que é a alimentação ideal? Também não existe alimentação ideal. Existe alimentação que, e uma vez que eu fiz aquela alimentação, ela deu muito certo para mim. Ou eu já fiz aquele jejum intermitente e deu certo. O que acontece é que a gente não consegue manter a dieta por muito tempo. Então você vai fazer por um período, ela vai dar certo, depois você vai mudar, vai transitar em outros lugares e você vai fazer uma outra dieta. E aí vai ser de acordo com o seu propósito. Eu quero ganhar massa muscular, ela tem que ser uma dieta rica em proteína. Eu quero diminuir o peso, eu tenho que diminuir o carboidrato, tem que ser uma dieta low carb. E aí por diante. O que são os carboidratos? Carboidratos são pão, arroz, macarrão, proteínas, carne, ovos, pega lá de manhã, faz um ovo mexido, pega um filé de frango, pega uma carne, seja ela de porco, seja de vaca, enfim, o que agrada para o seu paladar. E tem também as proteínas vegetais, que é o brócolis, que são as verduras mais verdes e tudo mais. Então, o que te agrada mais? Marcos, mas assim, eu tenho muitas dúvidas e a minha dúvida ainda você não conseguiu sanar. Não tem problema. Coloque suas dúvidas aqui embaixo que no próximo vídeo a gente vai com certeza responder todas elas. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.